Olá, pessoal. Bem-vindos ao nosso momento de reflexão dentro da programação do nosso encontro, o ENFA e o ENIF. Sou Paulo Roberto, sou professor de filosofia na Unifap, Universidade Federal do Amapá, e também faço parte do colegiado de licenciatura em filosofia. E atualmente, no doutorado, desenvolvo uma pesquisa que tem como abordagem principal a relação entre filosofia e literatura brasileira. E relação essa que se coloca em perspectiva existencialista sartreano. Então, dessa forma, a temática que nós estamos propondo, cujo título é Impressões a respeito da relação entre filosofia e literatura em perspectiva existencialista sartreana. Então, nosso objetivo, além do tema estar em consonância com o nosso projeto, o nosso objetivo aqui é apresentar algumas impressões e, a seu tempo, comentá-las e discuti-las, sobretudo trazendo alguns elementos pertinentes que fazem parte dessa relação, sobretudo a partir da influência do existencialismo de Sartre. Em que medida, na verdade, a literatura sartreana ela está, de certa maneira, mesclada com os conceitos fundamentais que são inerentes ao pensamento existencialista de Sartre. A nossa exposição se desenvolverá em dois momentos contíguos, dois momentos consequentes. Primeiro, apresentaremos algumas considerações, algumas impressões mais gerais sobre a relação entre filosofia e literatura, uma mais abrangente, apresentando, dando a essa relação, mostrando a sua pertinência. E, em seguida, mostraremos algumas outras impressões pertinentes também relativas à filosofia e à literatura na ótica, na perspectiva de Sartre. E essa segunda parte ela se subdividirá em outras duas. Primeiro, uma abordagem, será abordado as linhas fundamentais do existencialismo de Sartre, que é importante a gente ter presente, fazer memória desses elementos fundamentais que estruturam o pensamento existencialista e como que Sartre se coloca dentro desse movimento existencialista, sobretudo francês, e também, a partir disso, de que modo, em que medida essa estruturação sistêmica do pensamento filosófico existencialista de Sartre influencia especificamente o seu fazer literário, a sua criação literária e, claro, evidentemente, a sua própria literatura, que, como nós temos consciência e sabemos disso, que a sua literatura realmente tem uma importância fundamental no contexto da literatura mundial. Muito bem. O primeiro ponto que a gente vai tratar aqui é impressões gerais sobre a relação entre filosofia e literatura. Vamos lá. Então, ter escolhido a perspectiva existencialista de Jean-Paul Sartre como eixo teórico, filosófico fundamental para evidenciar essa relação com a literatura, no seu significado mais amplo, e manifestar nossas impressões, além do interesse intelectual afetivo pela sua proposta teórico-filosófica. Eu tenho um apreço a essa perspectiva existencialista da filosofia de Sartre, de modo particular.
É claro, evidentemente, não obstante suas limitações teóricas, evidentemente, creio que estamos, a meu ver, creio que nós estamos dando continuidade à riqueza epistemológica existente nessa relação e os desdobramentos que se dão até hoje. Então, embora já encontremos indícios históricos do vínculo entre filosofia e literatura no contexto histórico, cultural do Ocidente, que remonta até a antiguidade grega, né, sobretudo no processo de formação do homem grego através da paideia, dando destaque aí a Platão e Aristóteles. Então isso não desautoriza, acho que é interessante sublinhar isso não desautoriza, por assim dizer, a importante tarefa que, em certa medida, Jean-Paul Sartre tomou para si. E que tarefa é esta? Né? Ele imprimiu um caráter mais expressivo e significativo desse diálogo, como nós veremos, né? através das suas obras literárias e a sua concepção mesmo de literatura. Né? Então, Sartre imprime de maneira expressiva e significativa essa relação, essa aproximação dialógica entre filosofia e literatura. Importa dizer ainda que nessa relação entre filosofia e literatura, né, nessa perspectiva essencialista, à margem dos aspectos metafísicos inerentes à estrutura da filosofia sartreana, né, diga-se de passagem, né, que o que funda, de certa forma, o pensamento existencialista está justamente tem como ponto de partida a visão moderna cartesiana do cogito. É claro que Sartre ele vai superar essa perspectiva. Então, à margem desses aspectos da estrutura filosófica sartreana, evidenciam-se as questões pertinentes, e aqui é um ponto que na minha opinião, eu tomo como valorização fundamental no pensamento de Sartre, de modo particular no existencialismo, evidenciam-se as questões pertinentes à vida humana inserida como ser em si para si. Ser humano enquanto ser existente, situado no mundo, marcado pela ambiguidade e intensidade dos seus conflitos e tensões, consigo mesmo e com o outro, em face das múltiplas relações construídas ao longo de sua existência, desveladas sobremaneira nas narrativas literárias. Então, essas múltiplas narrativas literárias, especificamente, dentre outras formas, relacionadas ao ser humano enquanto fenômeno existente, advém de um princípio fundamental que afirma justamente a dimensão de mistério. E eu coloco a palavra mistério em itálico, né, de maneira a entendê-lo não apenas no seu sentido tão somente ou puramente uma coisa não sendo capaz de ser perceptível, não sendo capaz de ser inteligível, mas mistério aqui no seu sentido de profundidade e complexidade, ou seja, algo que, ao mesmo tempo que se tem como uma realidade velada, ao mesmo tempo ela se desvela, um pouco nos moldes também da concepção ontológica heideggeriana. Então, advém de um princípio fundamental, não é? Enquanto que afirma justamente a dimensão de mistério constitutivo desse fenômeno, ou seja, o fenômeno do ser humano, o ser humano enquanto fenômeno, enquanto manifestação à realidade, enquanto manifestação neste mundo. Então, por conta disso, não é sem sentido a multiplicidade de abordagens epistemológicas a respeito do homem.
de forma que cada abordagem carrega a importância de suas análises, perspectivas e possibilidades de respostas ou de mais perguntas. Então, nesse sentido, a perspectiva da inter-relação entre literatura e filosofia, presente em nossa reflexão, também se propõe a contribuir, aqui esse é um ponto interessante, um ponto que se deve ter atenção, se propõe a contribuir na construção de canais aproximativos de compreensão da realidade humana, a fim de conhecê-la melhor, desvendando-a com mais profundidade, principalmente nos tempos de hoje, onde a gente vive momentos histórico-culturais, sociais e políticos extremamente difíceis. Contudo, importa que se diga, as perguntas se tornam e se tornarão, em face dessa busca, em face dessa aproximação ao mistério do fenômeno humano, as perguntas se tornam e se tornarão sempre mais profusas do que propriamente as respostas que se pretendam oferecer a fim de resolver ou solucionar os muitos problemas inerentes a essa experiência existencial humana. A literatura consagra gêneros narrativos, como a prosa e a poética, principalmente, por exemplo, para manifestar o seu desejo de tal aproximação. Ou seja, também a literatura busca, a seu modo, a partir dos seus gêneros literários, busca também uma aproximação de compreensão, de busca de entendimento dessa realidade fenomênica do ser humano. Então, desde o comum do cotidiano, a literatura ela é capaz de partir do comum, do cotidiano humano, até as mais altas sensibilidades poéticas, que tangenciam compreensões e interpretações diversas. Então, nesse sentido, consoante a filosofia existencialista, tem aí uma espécie de completude, assim vemos, em virtude mesmo daquilo que une esses caminhos, o ser humano, o fenômeno do ser humano. Então, é a referência fundamental, é o ponto de referência no qual as interpretações, as perspectivas de compreensão convergem. Todas convergem para compreender de modo mais profundo, de modo mais lúcido, essa realidade humana que somos cada um de nós. Então, apesar do que, de modo particular, na questão da literatura ou do fazer literário, Sartre vai dar mais atenção, vai acentuar muito mais, ele vai consagrar a prosa em relação muito mais à prosa do que à poesia. Isso veremos mais adiante. Então, tendo como background o ser humano situado existencialmente como tema central, faz-se mistério apresentar duas perguntas-chave. Em que medida as teses filosóficas existencialistas subsumem na dimensão literária de Sartre? Em que medida ainda a literatura em Sartre é existencialista? Então, essas duas perguntinhas, esses dois questionamentos vão perseguir aí, vão estar como que sempre a nos lembrar dentro daquilo que nós estamos apresentando. Então, no sentido de enfatizar o trabalho de Jean-Paul Sartre, na tarefa de intensificar de forma significativa a relação entre filosofia e literatura, segundo seus
princípios filosóficos, Benedito Nunes nos diz que ele extremou essa relação no nexo trilateral da mesma atividade de escritor, romancista e dramaturgo, ensaísta em A Imaginação e o Imaginário e tratadista em O Ser e o Nada. Nos diz Nunes, essa trilateralidade é marcada por cruzamentos internos da filosofia com o drama e com o romance, do dramático e do romanesco com a concepção filosófica. Filósofos na Intenção, os dramas de Sartre, decisivo exemplo de cruzamento interno, exteriorizam a estrutura eminentemente dramática da existência humana, descrita filosoficamente por esse escritor e pensador francês. Sublinhamos que a filosofia não é, em absoluto, em face dessa inter-relação fundamental, essa inter-relação dialógica entre essas duas instâncias, seja da filosofia, seja da literatura, é importante que sempre se enfatize, claro, é fundamental isso, a gente sublinha que a filosofia não é, em absoluto, intérprete da filosofia, e vice-versa. Pois há autonomia e especificidades em cada perspectiva epistemológica. Então, a distinção entre filosofia e literatura é de fato uma questão resolvida. Mas, de outro modo, não podemos encará-las como realidades monadais, fechadas em si mesmas, absolutamente individualizadas, incomunicáveis. Pelo contrário, e isso é que permitiu a Sartre implementar sua tarefa, né? Então, entre essas instâncias de possibilidade de construção da realidade, há rica interatividade, sem, contudo, haver qualquer espécie de hierarquização de valores. Ou seja, não há uma sobreposição, ou muito menos um estabelecimento de uma hierarquia de valores, no sentido de dizer o que vale mais, ou e qual dessas duas instâncias se consideraria a mais importante, a filosofia, a literatura. Então, a busca dessa inter-relação, de compreender essa inter-relação aos olhos de Sartre e, de modo particular agora, como eu acabei de apresentar, a perspectiva interpretativa de Benedito Nunes, isso não tem nenhum sentido. Não é? Então, aquilo que Sartre implementou, não é? No sentido de estabelecer o diálogo profícuo entre literatura e filosofia, vai possibilitar a construção, né, de uma rica interatividade, sem, contudo, haver qualquer espécie de hierarquização de valores. Escrevo filosofando, como também filosofo escrevendo, numa dinamicidade sem limites. Então, ousamos dizer que a literatura e a filosofia, como campos de saber, ou de conhecimento, constituem dimensões fundamentais para a compreensão do fenômeno humano, como nós já vimos colocando, como ser situado nesse mundo. Nunes ressalta ainda que não se deve aplicar a filosofia como método uniforme ao conhecimento da literatura e nem fazer da literatura um instrumento de ilustração da filosofia ou uma figuração de verdades filosóficas. Na filosofia preponderam, vai dizer Benedito Nunes, que na filosofia preponderam a proposição e o argumento, sua especificidade, em que prima o conceito ou o significado. E na literatura vai preponderar a imagem e o significante.
bem como também os chamados tropos. Uma e outra, porém, como obras de linguagem, aquilo que as unem, né, uma e outra como obra de linguagem, posta em ação. Fontes da palavra ativa atuante permitem-nos discernir o real para além do dado imediato, empírico. Isso é muito importante, muito interessante, a observação que Benedito Nunes faz nessa relação intrínseca e comunicativa entre filosofia e literatura. A linguagem as une, porém, cada uma delas dentro das suas especificidades e objetivos. Então vejamos que a fala de Benedito Nunes aponta para aquilo que tanto a filosofia quanto a literatura trazem de pertinente, ou seja, elas constroem espaços de significatividade. Então, a partir de suas linguagens próprias, transbordam o cotidiano empírico e imediatista, proporcionando sentidos humanos e estéticos da realidade que procuram expressar. Então, ainda nessas considerações mais gerais sobre a interface entre filosofia e literatura, vale conferir aqui o que nos diz Leopoldo e Silva, um especialista em Sartre, quando diz que, ao acrescentar que o romance não necessita de filosofia para expressar ideia, assim como a filosofia não necessita tornar-se poesia para estudar a alma. Literatura e filosofia habitam regiões muito diferentes e muito distantes uma da outra. Mas, contudo, quando se convive um pouco com ambas, percebe-se que a distância que separa é a mesma que aproxima. Ou seja, aquilo que separa é o mesmo que aproxima. E o que aproxima? O humano. E o que separa? As formas de compreensão e de percepção que cada uma delas apresenta em suas individualidades, em suas especificidades. Então, desse modo, a gente passa em seguida, agora, para o segundo ponto da nossa reflexão. Então, vimos aqui, em linhas gerais, né, o estado da questão, ou seja, a relação entre filosofia e literatura não se torna mais, ou não se vê, ou não se a entende como um problema, como em tempos idos. Mas eu fiz questão de fazer essa abordagem justamente para ratificar, para dar continuidade àquilo que Sartre fez e imprimiu como tarefa de tornar expressivo e significativo o diálogo entre filosofia e literatura. Passando agora para o segundo ponto, impressões gerais a respeito da filosofia e literatura em Jean-Paul Sartre. A gente vai agora focar mais diretamente no teor da nossa reflexão, de nossos objetivos, que é mostrar, né, em impressões mais gerais a respeito do trabalho, nesse ponto, a respeito do trabalho de Jean-Paul Sartre em relação ao diálogo, como nós, de alguma maneira, havíamos fazendo. Benedito Nunes vai dizer que Jean-Paul Sartre instituiu brilhantemente essa relação entre filosofia e literatura. Ele diz que uma das razões do fascínio intelectual quase ininterrupto exercido por Sartre deriva da fisionomia singular da sua obra. Deriva da fisionomia singular da sua obra. O que ele quer dizer? Ou seja, não por ser assombrosamente extensa e multiforme, mas pelo estreito
vínculo entre literatura e filosofia que a constitui. Antônio Magalhães vai asseverar que em Sartre, a literatura não serve simplesmente como ilustração das teorias filosóficas. Mais uma vez, a gente pontuando e acentuando esse aspecto. Então, a filosofia não serve simplesmente como ilustração das teorias filosóficas, a literatura, perdão, não serve simplesmente como ilustração das teorias filosóficas. Antes, tem uma profunda identificação com o discurso filosófico, que se dá na identidade entre o nível das estruturas descritas fenomenologicamente e o nível das vivências narradas historicamente, entre o nível da elucidação da ordem humana e o nível da descrição como os seres humanos vivem dentro dela, dessa ordem. Franklin Leopoldo, de novo, ele vai afirmar que, sem dúvida, há nas obras ficcionais e filosóficas de Sartre uma profunda compreensão da existência como condição e da contingência como seu horizonte limite. Ou seja, a existência é a condição. Ou seja, e essa contingência, esse horizonte limite, é a condição da sua própria subjetividade. Ou seja, o ser humano ele está condicionado, contingenciado pela sua própria subjetividade. Ou seja, em outras palavras, seria dizer que a subjetividade humana imprime um caráter de finitude. Ou seja, o ser humano não tem como buscar para além da sua própria subjetividade. E então a filosofia existencialista de Sartre, assim como as suas obras literárias, eu quero citar aqui de modo particular a Náusea, ao longo da narrativa a gente vai, que também, sem entrar aqui no mérito da discussão, até que ponto a narrativa da obra literária da Náusea é ficção ou uma exposição da filosofia de Sartre. Mas em A Náusea a gente consegue perceber exatamente aquilo que assevera Franklin Leopoldo a respeito do horizonte limite do ser humano, da sua subjetividade. Então, para ele, o centro de irradiação do projeto sartreano determina a relação entre filosofia e literatura, como uma vizinhança comunicante. Muito interessante esse conceito, a expressão que Franklin Silva cunhou para definir essa relação entre filosofia e literatura dentro de uma perspectiva existencialista, ou seja, uma vizinhança comunicante. Então, com isso, queremos dizer que a expressão filosófica e a expressão literária são ambas necessárias em Sartre, porque por meio delas o autor diz e não diz as mesmas coisas. Então, a relação de uma a outra, que se daria por uma espécie de comunicação, que a falta de outro termo, vai dizer Franklin Leopoldo, chamaríamos de passagem interna, querendo significar com isso que a vizinhança entre filosofia e literatura é tal que não precisaria, nem se poderia sair de uma para entrar na outra, configurando assim dois espaços contíguos, mas apenas indiretamente comunicáveis, ou seja, em que a passagem de um ao outro se daria pela mediação da exterioridade. Então, dessa forma, a literatura em Sartre adquire um papel crítico e libertador. É ela que, através de sua linguagem não objetiva,
na sua linguagem não objetiva, consegue mostrar o ser humano ao próprio ser humano. Aquilo que nós falávamos agora há pouco, desse horizonte limite, com todas as suas ambiguidades, angústias, anseios e contradições. E esse desvelamento permite ao ser humano escolher-se como tal e assumir sua total liberdade, justamente porque não se pretende objetiva e porque não fixa seu sujeito ou objeto em conceitos e noções. E com isso nós avançamos para o desdobramento dessa visão que nós acabamos de apresentar de maneira breve e sintética, aquilo que nós colocamos e pontuamos como impressões a respeito da filosofia e literatura em Sartre. Então, o primeiro desdobramento é pontuar agora os aspectos fundamentais do existencialismo de Sartre. Então, a gente considera importante, né, que a gente apresente aqui, retome, faça memória, né, e reconsidere aqui, ou ressignifique, melhor dizendo, esses aspectos fundamentais do existencialismo de Sartre. Então, até o momento, vimos apresentando, em linhas gerais, algumas impressões pertinentes à relação entre filosofia e literatura em perspectiva existencialista sartreana. No entanto, não fiz ainda um esboço do elemento central dessa relação, que é o pensamento existencialista sartreano propriamente dito. Então, vamos pontuar agora algumas características fundamentais que compõem a estrutura desse existencialismo na ótica de Sartre. Então, para isso, a gente, além, claro, evidentemente, da leitura da sua obra fundamental, O Ser o Nada, a gente tomou como texto base a conferência proferida por Sartre em Paris, e ele intitulou O Existencialismo é um Humanismo, que foi proferida em 1945, logo 2 anos depois de Sartre ter publicado a sua obra filosófica fundamental, O Ser e o Nada. Então a gente escolheu a conferência O Existencialismo é um Humanismo como base, como texto base nesse momento de nossa reflexão, de nossa exposição, por se tratar de uma apresentação, a nosso ver, muito bem clara do conceito que Sartre denominou de existencialismo e os seus desdobramentos. Assim como nos ajuda a fornecer elementos de interlocução com a perspectiva literária, objeto de nossa reflexão. Então, evidentemente, a gente não vai detalhar aqui as questões críticas que conhecemos e que continuam a ser passíveis de discussões epistemológicas e metafísicas relativas à estrutura da concepção existencialista de Sartre, em virtude mesmo do nosso tempo. Né? Então, Sartre pronuncia essa conferência em Paris, cujo tema central é justamente a discussão da sua visão de humanismo a partir da sua investigação filosófica sobre o existencialismo. De fato, a conferência assumiu um caráter de resposta às críticas relacionadas às obras literárias de Sartre. Os 2 volumes, cito aqui essas obras propriamente ditas, os 2 volumes de Caminhos da Liberdade, A Idade da Razão e Sursi. Essas obras provocaram um misto de sucesso e escândalo que, em virtude da personalidade forte dos seus personagens, criados por Sartre,
chocaram os bem-pensantes da época. Então, foram reações controversas em todos os níveis e segmentos ideológicos, cristãos, comunistas, intelectuais, que fazem críticas contundentes ao pensamento de Sartre. Então, tais objeções geravam muito mais no campo da moral e do utilitário do que propriamente no campo filosófico. Em face dessas objeções, Sartre dirá que o que incomoda em meus personagens é sua lucidez. O que eles são, eles o sabem e decidem sê-lo. Lucidez seca, que também é um sofrimento. Então, decidir e escolher o que se é constitui tarefa fundamental da subjetividade humana em constante tensão. Assim, Sartre entenderá o existencialismo como uma doutrina que torna a vida humana possível e que, por outro lado, declara que toda verdade e toda ação implicam um meio e uma subjetividade humana. Então, dessa forma, configura-se, assim, o primeiro princípio do existencialismo de Sartre. Vejamos, que princípio é esse? O existencialismo ateu que eu represento é mais coerente. Declara ele que, se Deus não existe, há pelo menos um ser no qual a existência precede a essência, a tônica do existencialismo de Sartre. Um ser existe antes de poder ser definido por algum conceito, e que tal ser é o homem. O que significa aqui que a existência precede a essência. O que significa dizer que a existência precede a essência? Significa, vai dizer Sartre, que o homem existe primeiro, se encontra, surge no mundo e se define em seguida. Se o homem, na concepção do existencialismo, não é definível, é porque ele não é, inicialmente, nada. Ele apenas será alguma coisa posteriormente, e será aquilo que ele se tornar. Assim, não há natureza humana, pois não há um Deus para concebê-la. Então, nesse princípio definidor do existencialismo, estão em jogo a tensão entre o em si, a existência nadificada, e o para si, para o outro. Existência possível, construída como projeto responsável da subjetividade. E a angústia, definida como um sentimento vivenciado pelo ser humano quando este toma consciência de si e da responsabilidade de suas decisões. Dessa forma, afirma ser o humano angústia, pois este é levado a fazer escolhas e são estas que o definirão. Nada pode me livrar da angústia, fruto do ser livre que sou e infestado pelo nada ou por uma falta de ser. Não há valores, regras, determinismos capazes de me livrar da angústia que sou. A realidade humana encontra por toda parte resistências e obstáculos que ela não criou. Mas essas resistências e obstáculos só têm sentido na e pela livre escolha que a realidade humana é. E diante dessa situação de, vamos dizer aqui, usar um termo bastante difícil, de insegurança ou de falta de estabilidade existencial. É o que Sartre está colocando aqui, não é? Essa falta de estabilidade existencial que nos é próprio, ou falta essa que nos é própria, que é inerente à nossa própria existência. E ele vai dizer, Sartre vai colocar aqui, nós estamos sós, sem escusas. É o que exprimirei, dizendo que o homem está condenado a ser livre. Condenado, pois ele não se criou a si mesmo. E, por outro lado, contudo, é livre. Ou seja, não há nada que o prenda, não há nada que o
determine nesse sentido. Ele se autoconstrói, ou vai se autodeterminando, por assim dizer. Não uma visão determinista, evidentemente, claro. Então, contudo, ele é livre, já que, uma vez lançado no mundo, essa é a ideia, é o responsável por tudo que faz. Ou seja, não há uma predeterminação, ou seja, não há uma natureza humana predeterminada a ser isso ou aquilo. Ele é lançado neste mundo, né? Ele busca e deve ser, querer ser situado neste mundo. E a sua liberdade, né? Essa condenação à liberdade que vai, de fato, movê-lo nesse sentido, de autoconstrução de um projeto de si mesmo. Então, o existencialista não pensará tão pouco que o homem pode encontrar auxílio em algum sinal na terra que o oriente. Considera que o homem é quem decifra ele mesmo o sinal como melhor lhe aparecer. Assim pensa que o homem, sem nenhum tipo de apoio, sem auxílio, está condenado a inventar a cada instante o próprio homem. Então, o existencialismo de Sartre ratifica duas dimensões da angústia. O ser humano é angústia e a angústia é condição da ação. Então, entretanto, Sartre desloca o eixo da angústia, situando fundamentalmente e, sobretudo, a sua gênese na decisão, e não na ideia de finitude, de morte, de desgosto de viver, de tédio, de mesmice ou de mesmidade. É na decisão, ou seja, a angústia tem a sua origem na decisão, na sua decisão de escolha. Então, assim sendo, para Sartre, não há outro universo senão o universo humano, que é o universo da subjetividade humana. Não há, então, outro legislador senão o próprio ser humano, e que é no desamparo, conceito importante em Sartre nesse sentido, que é no desamparo que ele decidirá por si mesmo. Em O Ser e o Nada, Sartre anuncia que o ponto de partida da filosofia deve ser a purificação do campo da imanência, a expulsão de conteúdos da consciência com vista a estabelecer a verdadeira relação entre a consciência e o mundo. Ou seja, significa, nesse sentido, nadificar o ser em si, torná-lo opaco, para que para si e para o outro realmente se torne aquilo que se constituirá como projeto de construção humana. Então, a maneira que o ser humano tem de tomar consciência de sua liberdade é a angústia. A angústia é a consciência de ser seu próprio devir, a maneira de não sê-lo. A angústia se diferencia do medo, porque este é a apreensão irrefletida do transcendente, enquanto aquela é a apreensão reflexiva de si. Então, em Sartre, a angústia como manifestação da liberdade frente a si significa que o ser humano se acha sempre separado de sua essência por um nada. É na angústia que o ser humano toma consciência de sua liberdade. Ou, se prefere, a angústia é o modo de ser da liberdade. Como consciência de ser, é na angústia que a liberdade está em seu ser, colocando-se a si mesmo em questão. A angústia, portanto, para Sartre, é a captação reflexiva da liberdade por ela mesma. Na angústia, capto-me ao mesmo tempo como totalmente livre, e não podendo evitar que o sentido do mundo provenha de mim. Sartre se interessa, acima de tudo, pelas situações concretas do humano em sua vida cotidiana e pelos estados afetivos imediatos como a solidão, a angústia, o desespero, a náusea. Isso vemos, como manifestei aqui, isso aparece de maneira bastante presente, visível até nas suas obras.
literárias, em uma particular, náusea, a idade da razão, e assim por diante. Então a existência se define como angústia, e a fuga da angústia não passa de um modo de tomar consciência dessa mesma angústia. Então, de acordo com Leopoldo e Silva, esse não é um capítulo determinado do pensamento sartreano. Então, uma vez que o projeto de pensar a ordem humana é em si mesmo ético. Então, daí porque talvez possa dizer que não há uma só afirmação em toda a obra de Sartre que não possua ressonância ética. Então, essa é definitivo isso, interessante e pertinente quando Leopoldo e Silva trata, né, ou ressalta essa dimensão da ética. Ou seja, até porque as nossas escolhas, as nossas decisões, já em si mesmas, elas imprimem um caráter ético. Então é porque todas as ações envolvem opções livres, isto é, intuição de valor a cada escolha realizada. Que a ação histórica, ou seja, essa instituição de valor a cada escolha realizada, que a ação histórica está sempre revestida de um compromisso ético. Ou seja, a nossa ação, ou seja, aquilo que nos colocamos enquanto projeto exterior, esse projeto ele vem carregado, ele vem banhado por esse compromisso histórico ético. Então, as situações limites nos fazem viver concretamente esse caráter inacabado do mundo humano, em que se inserem as nossas ações. Ter que escolher constantemente a partir da mais absoluta fragilidade é o que faz a liberdade a origem da angústia. Viver a ausência de fundamento, isso é, não ter em que apoiar um projeto de ser, gera angústia. A liberdade provoca angústia, porque ser liberdade significa que nenhum ato livre encerrará o processo de ser e o drama de existir. Então, esse drama de existir reflete justamente na responsabilidade ética, de querer tornar-se o que se é, porque a perspectiva existencialista sartreana coloca todo homem em posse daquilo que ele é, e fazer repousar sobre ele a responsabilidade total por sua existência. Interessante observar que nessa perspectiva, embora tenha um caráter eminentemente subjetivo e individualista, a responsabilidade de que fala Sartre não se restringe a essa individualidade fechada em si mesma, mas ela se amplia enquanto se é responsável por todos os homens. Então, nessas impressões está em jogo também a dimensão da valorização ética, como vimos anteriormente, por assim dizer. Porque fazer a escolha por isto ou aquilo equivale a afirmar, ao mesmo tempo, o valor absoluto daquilo que escolhemos. Pois não podemos nunca escolher o mal. O que escolhemos é sempre bem, e nada pode ser bom para nós sem ser para todos. O que se destaca nessa afirmação de Sartre é exatamente o princípio de subjetividade universalizante, ou seja, o ser humano individualmente é responsável pela gênese e pelas consequências de seus atos. Mas não só, pois ele também é responsável pelos outros seres humanos. Então, há aí uma ampliação do compromisso ético. Então, a decisão de um reflete-se na situação e decisão de todos os outros, como fruto de sua liberdade subjetiva. E, tendo presente essas impressões relativas aos elementos pertinentes, próprios, inerentes ao pensamento existencialista de Sartre, passamos agora ao segundo aspecto, ou ao segundo eixo
ao segundo desdobramento da visão de Sartre sobre literatura e filosofia. Nesse momento, trataremos especificamente da questão ou da dimensão da relação com Sartre com a literatura. Então, iniciamos esse momento trazendo 2 pontos a serem considerados definitivamente. O primeiro diz respeito ao que está sendo evidenciado solenemente ao longo dessa apresentação, ou seja, a coerência muito bem articulada dos termos que estruturam o pensamento existencialista de Sartre. Essa coerência é continuamente encontrada em seus escritos filosóficos, quanto também os literários. O segundo atenta para uma questão bastante complexa, presente no âmbito literário propriamente dito, isto é, a definição mesma de literatura. Em relação a este ponto, a este aspecto, vale sublinhar o que afirma Terry Eagleton na sua obra Teoria da Literatura, uma introdução, e diz que, se não é possível ver a literatura como uma categoria objetiva, descritiva, também não é possível dizer que a literatura é apenas aquilo que, caprichosamente, queremos chamar de literatura. A busca por uma essência definidora do que seja literatura esbarra intransigentemente, na verdade, numa multiplicidade de percepções e concepções ideológicas sociais, que caprichosamente mostram-se arvorosas por se sobreporem umas às outras. Nesse sentido, quando nos propomos a nos aproximar da concepção sartreana de literatura, certamente não será diferente. Ou seja, nela também encontraremos tais nuances ideológicas e filosóficas. Corroborando com a tese de Terry Eagleton, veremos que a concepção sartreana de literatura vai exatamente ao encontro dos seus eixos fundamentais, a coerência com o seu sistema de pensamento, o existencialismo, e o caráter político que se expressa no conceito-chave engajamento. Observe-se que esse conceito aparece bastante no texto de sua conferência O Existencialismo é um Humanismo, que foi brevemente acenada aqui. Assim, a obra Que é Literatura, publicada em 1947, é um ensaio emblemático e polêmico de Sartre, onde ele apresenta a sua concepção sobre criação literária e literatura em 3 capítulos, que é escrever, por que escrever e para quem se escreve. Então, para a nossa exposição, utilizamos uma tradução da Editora Ática de 2004. Então, vejamos e pontuaremos aquilo que nos interessa aqui, que é destacar o conceito de engajamento, que cremos ser de fundamental importância em todo o pensamento existencialista e a visão mesma de Sartre sobre literatura e o fazer literário. Então, em artigo publicado pela Revista de Crítica Genética da USP, em 2005, A Visão Existencialista da Criação Literária por Jean-Paul Sartre, Kleber Pereira dos Santos faz uma análise interessante e clara da obra, e com base nesse artigo construímos nossas impressões. Na obra O que é Literatura, Sartre refuta severamente as críticas da inteligência francesa. Põe-se em defesa do engajamento dos intelectuais, sobretudo os literatos, e coloca-se absolutamente contra as concepções idealistas do fazer literário e da literatura, propondo, por sua vez, uma visão existencialista do ato criativo da escritura. O que Sartre chama de fazer literário criativo, exposto nesse ensaio, tem como centro a distinção radical entre arte e linguagem e entre poesia e prosa. Como já havíamos manifestado anteriormente, o ponto central da visão do fazer literário e da literatura propriamente dita está na concepção sartreana de engajamento. Nesse sentido, para nosso filósofo francês, na esfera literária, ele considera a prosa como a via por excelência da afirmação do compromisso existencial, contrapondo-se sobremaneira com qualquer forma idealista do fazer literário. Assim, ele nos diz que o escritor, ao contrário, lida com os significados,
mas cabe distinguir: o império dos signos é a prosa. A poesia está lado a lado com a pintura, a música, a escultura. Se servir das palavras é um ato por excelência, utilitarista, contudo, implica uma atmosfera de engajamento, de compromisso. Qual o engajamento? Qual o compromisso? Com a transformação do mundo, de forma dinâmica, pela própria ação engajada da palavra, com a transformação do mundo, de forma dinâmica, pela própria ação engajada da palavra. Desvendar o mundo para o homem é desvendar o próprio homem, para si mesmo e para o outro. Nesse sentido, Sartre afirma que o escritor engajado sabe que a palavra é ação, sabe que desvendar é mudar e que não se pode desvendar senão tensionando mudar. Assim, a situação é desvendada por meu próprio projeto. Assim, ao falar, eu desvendo a situação por meu próprio projeto. Desvendo-o a mim mesmo e aos outros, para mudá-la. Atinjo-a em pleno coração, transpasso-a e fixo-a sob todos os olhares. Passo a dispor dela. A cada palavra que digo, engajo-me um pouco mais no mundo e, ao mesmo tempo, passo a emergir dele um pouco mais, já que o ultrapasso na direção do porvir. Assim, o prosador é um homem que escolheu determinado modo de ação secundária, que se poderia chamar de ação por desvelamento. A ideia de desvelamento está estreitamente ligada à concepção sartreana de existir. À medida que desvendo o mundo, passo a existir. A escrita engajada, propriamente dita, é apenas uma escrita que abandona a pintura impessoal e assume sua situação, sua historicidade. É uma opção ética, é colocar diante dos homens o mundo para que eles assumam sua inteira responsabilidade. O homem é o ser em face de quem nenhum outro ser pode manter a imparcialidade, nem mesmo Deus. Pois Deus, se existisse, estaria, como bem viram certos místicos, em situação em relação ao homem, e é também o ser que não pode sequer ver uma situação sem mudá-la, pois o seu olhar imobiliza, destrói ou esculpe, ou como faz a eternidade, transforma o objeto em si mesmo. É no amor, no ódio, na cólera, no medo, na alegria, na indignação, na admiração, na esperança, no desespero que o homem e o mundo se revelam em sua verdade. Um outro aspecto importante na visão existencialista do fazer literário e da literatura está na relação de essencialidade. Ou seja, o ato de escrever confere ao escritor um lugar de ser sujeito essencial. Sartre caracteriza o ser humano como um ser desvendante, mas inessencial. O homem não apenas se constrói, como também busca dar sentido ao mundo, mesmo sabendo que o mundo existe além dele e de suas projeções. Encontra na criação artística uma tentativa do sujeito ser essencial, pois nesta passa a ser coautor ao dar ao mundo sua organização, ao mundo pré-existente. Sartre assim nos diz que um dos principais motivos da criação artística é certamente a necessidade de nos sentirmos essenciais em relação ao mundo. Este aspecto dos campos ou do mar, este ar de um rosto por mim desvendados, seus fixos numa tela ou no texto, estreitando as relações, introduzindo ordem onde não havia nenhuma, impondo a unidade de espírito à diversidade da coisa, tendo a consciência de produzi-los. Vale dizer, sinto-me essencial em relação à minha criação. E, finalmente, Sartre compreenderá a obra literária como uma composição em conjunto, em que as liberdades do autor e do leitor se completam. O escritor se projeta na obra, procura a si mesmo e encontra a si mesmo no desvendamento do ato criativo. A obra constitui-se de uma confiança entre leitor e autor. Ambos, com o engajamento criativo de suas liberdades, passam a participar de algo que ultrapassa suas subjetividades. Passam a integrar a totalidade de uma obra resultante desta relação. Então há uma espécie de pacto contínuo entre autor e leitor, a fim de que a realidade seja desvendada.
tornando a existência humana com sentido. Para Sartre, o autor escreve para se dirigir à liberdade dos leitores e a solicita para fazer existir a sua obra. Mas não se limita a isso. Exige também que eles retribuam essa confiança neles depositada, que reconheçam a liberdade criadora do autor e a solicitem, por sua vez, através de um apelo simétrico e inverso. Aqui aparece então um outro paradoxo dialético da leitura. Quanto mais experimentamos nossa liberdade, mais reconhecemos a do outro. Quanto mais ele exige de nós, mais exigimos dele. Então, nesse sentido, podemos finalmente sintetizar com Sartre a respeito do ato de escrever e a função da literatura. Escrever é, pois, ao mesmo tempo, desvendar o mundo e propô-lo como uma tarefa à generosidade do leitor. É recorrer à consciência de outrem para fazer reconhecer como essencial a totalidade do ser. É querer viver essa essencialidade por pessoas interpostas. Mas, como de outro lado, o mundo real só se revela na ação. Como ninguém pode sentir-se nele senão superando-o para transformá-lo, o universo do romancista careceria de espessura se não fosse descoberto no movimento para transcendê-lo. Muito obrigado e ficamos aqui para dialogarmos em outro momento, ou eu tirar alguma dúvida em relação daquilo que nós falamos, ou tentar responder a algum questionamento que venha de vocês. Muito obrigado pela paciência, por escutar-nos e espero que esse encontro possa ser frutuoso e que a temática sobre filosofia e literatura, a relação entre essas duas instâncias fundamentais da vivência humana possam ajudar a todos nós a nos colocar como projetos de construção de si mesmo e de um outro mundo melhor. Muito obrigado.